Olá, meu nome é Tobias, eu sou advogado, sou fundador do site Direito Rural. E nesse vídeo nós vamos tratar um pouco sobre o alongamento de crédito rural, principalmente sobre a nova redação do antigo MCR 269, que agora virou MCR 264, com a reforma do Manual de Crédito Rural que ocorreu agora no mês de maio de 2021. Tá? Por que esse vídeo é importante para você, produtor rural? Porque você vai observar que com esse novo procedimento, agora o seu pedido administrativo vai ter que ser melhor fundamentado. Vai ser necessário você trazer o seu advogado de confiança desde o início, desde o começo do pedido administrativo junto ao banco, para que você possa resguardar o seu direito para defendê-lo posteriormente, se necessário for, juridicamente. E por que você, advogado, deve assistir esse vídeo, que é importante para você? Porque nós vamos trazer uma dica muito valiosa de como que nós vamos trabalhar essa questão do MCR 264, a partir de agora. Bom, vamos contextualizar um pouco e vamos entender o que é essa principal diferença que aconteceu. O MCR 269 dizia o seguinte: independente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida aos mesmos encargos financeiros antes pactuados em instrumentos de crédito, desde que comprovem a incapacidade de pagamento mutuário. Essa era a antiga redação. Naquele tempo, então, estava bem claro na jurisprudência, na doutrina, de que é devida a prorrogação de dívida. Então, se o produtor rural pleiteasse a sua prorrogação e provasse, estava certo essa prorrogação. Bem, o MCR 264 mudou. E como é que ficou agora a nova redação? Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária em razão de uma ou mais situações abaixo, que a instituição ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento mutuário. E aí cita as três características: dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safra e eventuais ocorrências ao desenvolvimento das explorações. Bem, o ponto importante que eu quero destacar nessa nova redação é essa palavra autorizada. Tá? Uma leitura superficial, uma leitura rápida desse MCR 264 vai trazer o seguinte justificativa, a seguinte interpretação: agora, as instituições financeiras estão autorizadas a prorrogar a dívida e ela pode ou não prorrogar, ou seja, ela pode prorrogar para um produtor e pode negar ao outro produtor, Porém, essa não é a interpretação mais correta de acordo com os princípios da política agrícola, de acordo com as demais normas e princípios do crédito rural. A obrigação da instituição financeira continua sendo devida quando o produtor preenche os requisitos objetivos que o MCR dispõe. E por que eu estou dizendo isso? E aí agora eu vou resgatar uma tese do grande Dr. Lutério de Paiva Pereira, advogado, um dos maiores mestres do crédito rural no Brasil, a quem eu tenho o privilégio de fazer parte da sua banca. Por que estou dizendo isso? Porque lá em 1997, nessa obra, Securitização em Crédito Rural, o Dr. Lutério trouxe uma situação que nós vamos aplicar exatamente nesse caso. Vamos entender um pouquinho por que eu estou trazendo essa obra. Em 1994, na época da implantação do Plano Real, havia um endividamento muito grande na agricultura, muito dele decorrente do Plano Collor, de vários planos econômicos ali e tudo mais. E naquela época, o governo federal editou a Lei 9.138/95, a tão famosa Lei da Securitização, Lei do PESA. Se você é um advogado mais antigo, se você era um produtor rural naquela época, certamente vai conhecer essa lei, porque a maior parte dos produtores rurais aderiram a essa securitização. E o que estava escrito no artigo 5º dessa Lei 9.138? Olha só: são as instituições, os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural autorizados a proceder ao alongamento das dívidas originárias de crédito rural contraídas pelos produtores, relativas às operações e por aí vai. Bem, veja que aqui ele traz a redação do artigo 5º, traz a mesma palavra, autorizados. E lá naquela época isso travou um grande embate jurídico. Por quê? Porque os advogados das instituições financeiras olhavam e diziam: não, autorizado significa eu, instituição financeira, tenho
autonomia para dizer se esse produtor pode ou não se enquadrar. E naquela época, o doutor Lutero Pereira desenvolveu essa tese dizendo que não, que essa palavra autorizada significa então que agora a instituição financeira pode prorrogar preenchidos requisitos. Eu vou ler um trecho da obra dele. No caso em destaque, a própria lei cuidou em autorizar o financiador a promover a securitização dessas dívidas, já que sem essa permissão, o credor nada poderia fazer em prover devedor rural. Assim, se a autorização veio, é porque ela deve ser levada adiante, buscando-se o interesse daquele que efetivamente necessita da medida, que no caso, sem sombra de dúvida, é o produtor rural. Não se pode conceber a ideia, ao menos no âmbito da sanidade, que a lei em referência tivesse por meta resolver o problema do credor, dando-lhe o direito de escolher entre este e reprovar aquele devedor que pleiteasse a composição de seu débito. E por que isso é relevante? Porque o grande debate jurídico dessa época culminou ao STJ, que teve que estabelecer, teve que pacificar o tema. E como que o STJ fez isso? Através da súmula 298. A famosa súmula 298 que você, advogado, certamente vai conhecer, que diz o seguinte: o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. E quando o STJ fixou esse entendimento, ele citou essa obra exatamente nesse trecho que eu li para vocês. Então, qual é a dica valiosa que nós estamos trazendo para você, advogado? Você vai fazer agora o pedido de alongamento de crédito rural do seu cliente? Traga os conceitos da súmula 298, traga os conceitos daquela lei 9.138 agora aqui também nesse pedido, porque a instituição financeira não é facultada a escolher este ou aquele devedor, mas se o produtor rural preencher todos os requisitos, a instituição continua sendo obrigada a prorrogar o seu crédito rural. E a dica para você, produtor rural, é a seguinte: agora, quando você for fazer o pedido, não basta um simples pedido. Fundamente, vá até seu advogado de confiança para que esse pedido seja o início de um pedido correto para que você possa garantir o seu direito.